Trama Terapia, vínculos que carregam histórias. Somos 4 terapeutas de casal conversando sobre os desafios, os cuidados e as transformações das relações. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trama Terapia, um podcast da nossa trama. E hoje nós viemos dispostas a falar um pouco sobre a comunicação, a importância da comunicação para as relações entre os casais, né? Para as relações de uma forma geral, né, meninas? Mas principalmente para as relações de casal, é uma base extremamente importante. Eu nunca vou me esquecer que um dos aprendizados que eu tive na nossa especialização era sobre os principais pilares de um relacionamento saudável. E uma das coisas que eu ouvi ali que me marcou é que esses pilares seriam comunicação, como a ponte, como a base principal para que o relacionamento seja bom, sustentável, saudável, sexualidade e capacidade de fazer planos juntos, né? Mas para que tudo isso aconteça, né? Para que a sexualidade caminhe bem, para que a gente consiga fazer planos juntos, a gente precisa estar se comunicando bem. Então, por isso a gente resolveu trazer esse tema para cá hoje. E, de novo, vou pedir para vocês trazerem aí como é que vocês veem essa questão da comunicação na prática de vocês. Nossa, Ana, eu também lembro bastante dessa... Ficou para mim marcado. Eu lembro assim que a professora até falou que era um tripé, né? O tripé que sustenta um casal. Hoje, assim, na verdade, eu tenho meus... já vou para a sexualidade, mas já falo da comunicação. Eu tenho os meus... já tenho as minhas dúvidas sobre da sexualidade sustentar um relacionamento. Dentro da clínica, a gente vê uma série de coisas, porque tem, para muitos casais, ela não é essencial a sexualidade. A vida sexual, na verdade, né? A vida sexual, porque a sexualidade é inerente, é intrínseca a todos nós. Então, a vida sexual. Porque para muita gente ela não é necessariamente importante, mas socialmente é colocado que seja. E por isso a gente cai sempre nesse lugar. Mas eu também me marcou, também levo isso assim enquanto um grande aprendizado da pós. E agora falando sobre... Já fiz o meu disclaimer sobre a sexualidade. Mas falando sobre a comunicação, é muito engraçado, porque eu sempre pergunto para as pessoas que chegam assim... Olá, como posso te ajudar? Né? Ali no WhatsApp primeiro. Antes de fechar, antes da pessoa dizer que vai iniciar, eu sempre pergunto como que eu posso ajudar. E aí muitas pessoas falam, a gente está com problema de comunicação. E é claro que a gente sabe que sim, ela é um problema, mas ela não é um problema isolado. É como aparece para o casal que o problema está na comunicação. Mas eu também aprendi, assim, nos nossos estudos, que dizem que comunicação não é demanda. Então, e o que isso significa? Né? Que a gente precisa olhar o que está atrás dessa comunicação. Também às vezes eu acho assim que pode ser uma demanda, sabe? Eu acho que muitas vezes está muito na comunicação. Porque a gente... é uma demanda. Eu também acho, muitas vezes. É que ela vai permear tudo, né? Eu acho que essa coisa, até de pensar que não é uma demanda, vem desse lugar, assim, porque ela vai permear qualquer problema, qualquer sintoma que chegue pra gente. Se a gente for a fundo, a gente vai ver que a dificuldade de lidar com aquilo e de resolver a situação parte desse lugar, né? A gente não está se ouvindo, a gente não está conseguindo comunicar o que a gente precisa. Enfim. Sabe por que eu acho que é uma demanda, assim? É top 1, né? Quando a Mari falou uma coisa uma experiência muito coletiva de terapeutas de casais, né? Qual que é o motivo da queixa, né? Que está acontecendo entre vocês? E a comunicação realmente é sempre muito elencada. Mas eu acho que é uma demanda em si mesmo, apesar da gente, às vezes, aprender contrário com isso, porque eu acho que comunicação é uma habilidade a ser construída, avançada, assim. Então, às vezes, a gente pode ser inábil em comunicar nossas necessidades, e isso se torna uma demanda, né? É uma coisa muito surreal, assim, e principalmente porque vem de 2 lugares, né? Um casal, a forma como foi criada, a forma como aprendeu a se comunicar, a necessidade, né? Então,
pode ser que a gente esteja indo contra a teoria principal, né? Mas a gente é meio contra, tem hora mesmo, né? Gente, uma vez eu ouvi de um professor, e para mim isso fez muito sentido, eu acredito que talvez vocês sintam o mesmo. Eu lembro de, em sala de aula, perguntarem para ele, na época eu era da psicanálise, né? Era mais os estudos voltados para a psicanálise. Lembro de um professor que uma vez um colega perguntou: mas hoje você se julga freudiano ou lacaniano? E aí o nome dele era Antônio, ele falava assim: gente, hoje eu não sou nem freudiano, nem lacaniano, hoje eu sou antoniano. Porque a gente vai ganhando um jeito, né? Assim, a gente vai pegando, a gente com a experiência, com a nossa prática, a gente vai desenvolvendo a nossa escuta e a gente vai aprendendo a desenvolver o nosso trabalho também de acordo com a nossa visão de mundo. É claro que a teoria está ali para embasar o nosso trabalho, mas a gente também vai ganhando o nosso manejo, né, Bru? Então, eu acho que tem um pouco... quando você fala, será que a gente está indo contra a teoria? Não, a gente está vivenciando isso na prática, e nem sempre a prática ela vai andar exatamente do mesmo jeito que no livro, né? Então, acho que tem um pouco disso. Eu acho que é bacana a gente compreender mesmo a comunicação como uma habilidade, porque tal como a gente vai construindo nossa bagagem, né, de clínica, de atendimento, imagina, eu não sou a mesma terapeuta quando foi o primeiro ano de formação, né, eu sempre falo para os pacientes, a gente nunca dorme do jeito que a gente acordou, né, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, e pensar em comunicação no casamento, assim, num relacionamento, enfim, eu acho que vem muito desse lugar. Eu estava me lembrando, ontem ou anteontem eu estava fazendo atendimento, estava fazendo uma intervenção com uma paciente, e ela falou assim, conhecendo meu marido, ele não vai fazer isso que você está me propondo. Aí eu fiquei pensando assim, o quanto que já está cristalizado aquilo, né? De às vezes considerar que não dá para alterar, e o quanto que a gente perde, né? Em às vezes ficar numa posição que é confortável, mas desconfortável ao mesmo tempo, e colocar outras práticas. Claro que a gente não está aqui pensando em trazer regras, práticas de comunicação, mas o quanto ser flexível de que há possibilidades, às vezes pode mudar muito o nosso cenário, né? E partindo do pressuposto que só quando a gente é pequeno, que a gente criança, assim, né? Tem uma frase que fala assim: é o único momento da vida em que a gente é permitido que alguém fale por nós, né? Que alguém, né, se verbalize mais por nós é quando a gente é bebê, né? Que ainda assim as coisas estão se formando, mas quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, é muito importante que a gente desenvolva, né, a habilidade de comunicação, assim, para viver bem, né? Muito. Eu gostei muito disso que a gente já começou com os dois pés no peito, né? Falando, a gente acha que é demanda. Porque, mas por outro lado, né, a gente, tipo assim, as dificuldades, às vezes a pessoa não tem a habilidade de se comunicar, e quando eu trago também nesse lugar de que não é, mas eu também entendo que é porque para ela não saber se comunicar, é porque tem uma história atrás daquilo, né? Tipo assim, e aí a gente, enquanto terapeuta, precisa entender por que ela tem dificuldade em se comunicar, por que não tem habilidade de se comunicar. Então, às vezes, na família, na família de origem, não teve espaço de fala, às vezes foi muito reprimido, não podia falar, ou tudo que falava estava errado, e aí a pessoa, ela cresce acreditando que, sei lá, a voz dela ela não pode ter voz. Uma série de crenças sobre casamentos, por exemplo, assim, nos atendimentos que eu faço, muitas vezes eu vejo que tem muitas mulheres que se colocam, assim, sentem que não podem se posicionar dentro do relacionamento. Exemplos. Então, tem um recorte ali, às vezes, de gênero também. Muitas vezes tem gente que não sabe dizer não, não consegue dizer não. Então, tem história atrás dessa falta de habilidade. Eu acho que a gente precisa entender isso, e depois de entender isso, capacitar e habilitar para que desenvolva a comunicação ali naquele casal, sabe? Isso que a Mari está colocando é importante, de perceber qual que foi o histórico, né, que levou para que tenha, de repente, alguma inabilidade, alguma dificuldade, e também a gente considerar esse ponto
individual, assim, né? Físico até, né? O quanto que o corpo vai dando sinais de um desconforto, se o tom de voz muda, né? Qual que é a comunicação que também está acompanhando ali, para além do verbal, né? Porque às vezes a pessoa ela tem a ideia, ela tem o repertório, ela até sabe como fazer, mas o corpo tem um registro ali que às vezes dificulta para que aquela comunicação aconteça, né? E quando a gente está atendendo, a gente percebe essa comunicação também quando a gente vê duas pessoas ali no setting, né? O quanto que também tem uma comunicação implícita ali, né? Sim, acho que uma das coisas que a gente viu é o quanto que tudo comunica, né? É a expressão facial, é o jeito que você se veste, é o tom da voz, é o silêncio comunica muito. Mas eu queria voltar só um pouquinho no que a Mari trouxe, né? Até sobre a questão do atravessamento do gênero. Nós somos seres sociais, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, inclusive com os meus pacientes. Nós somos seres sociais e a gente é atravessado por muitas coisas. A gente é atravessado pela cultura, né? Pelo sistema econômico que a gente vive. A gente é atravessado pela cultura familiar, né? Então, como que a minha família... A gente é atravessado pelas questões de gênero que estão relacionadas à questão cultural também. Então, tudo isso impacta a forma como a gente se comunica, né? A forma como a mulher se comunica, como ela aprendeu que ela pode falar, como o homem se comunica, que muitas vezes a gente sabe que numa estrutura machista, né? Eles não têm muita autorização para falar de emoção, para falar de sentimento, e como é difícil para eles também, né? Muito difícil. Então, tudo isso vai atravessar também a forma como essa comunicação se dá ali. E até voltando para a história do ser demanda, não ser demanda, talvez ela não seja ela não é uma demanda sozinha, ela é sempre uma demanda atrelada a muitas outras coisas, né? Então, sei lá, a gente está com uma dificuldade na sexualidade, na vida sexual, que talvez esteja atravessada por essa questão da comunicação, que é afetada por essa história que cada um carrega, dos sistemas dos quais faz parte, né? Sei lá, tá com qualquer algum outro problema, sei lá, acaba a briga, o conflito está muito presente porque a comunicação é muito reativa. Então, ela sempre vai permear de alguma forma as demandas, né? Então, olhar para isso é fundamental. Tá sempre de mãos dadas, assim, com outro, né? Nunca tá sozinha. Vou voltar na questão do setting, a gente vai costurando, né? Eu fiquei, assim, eu trabalho só online, não trabalho presencial. Mas, gente, daqui para cima já dá para ver muita coisa, assim. Eu fico imaginando, nunca trabalhei presencialmente, vou trabalhar daqui a alguns anos ali na faculdade, mas eu já consigo observar tanta coisa daqui para cima, sabe? Como que o casal chega na sessão, se chega muito afastado, se chega abraçado, se eles se olham, se não se olham, se tá encolhido, se tá aberto, porque tudo isso, tudo isso comunica, às vezes, e eu sempre pontuo isso para os casais durante os atendimentos. Você está se percebendo? Está percebendo como está o teu corpo? Está percebendo como que você ficou ao falar tal e tal coisa? Porque o nosso não verbal comunica o tempo todo. Eu acho que nós, enquanto terapeutas, eu acho que a gente tem que ter esse olhar de ponto, pelo menos eu tenho, assim, né? Não sei se todos têm que ter, mas eu acho que mostrar, assim, o que a gente está vendo até ali no não verbal, porque, como a Ana disse, até o silêncio comunica, né? Então, enfim, nas nossas casas, a gente, como a Bru falou, o que eu senti, qual foi a reação do meu corpo quando o meu esposo, a minha esposa, meu namorado, enfim, falou determinada coisa, sabe? Enfim, fiquei pensando no quanto esse não verbal comunica bastante. Isso até é uma premissa da CNV, né? Da comunicação não violenta, da gente primeiro perceber o que aquilo afeta na gente para que a gente consiga comunicar para o outro. Porque a tendência é quando aquilo... A gente até brincou ontem, a gente estava numa reunião e a gente estava conversando e a gente trouxe uma fala da Jujut, que ela dizia, bateu, doeu, pega que é teu.
E é isso, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente já recebe aquilo bate na gente de um jeito que a nossa tendência é devolver. Devolver com uma certa agressividade, com uma certa violência, porque aquilo doeu de alguma forma. Então, pensando até do ponto de vista psicanalítico mesmo, né? Esse tempo entre o sentir e o devolver, ele é muito importante, porque é onde a gente consegue parar e entender o que aquilo tocou na gente para a gente conseguir dizer para o outro. Geralmente, quando a gente recebe, dói e a gente devolve, a gente vai falar com violência. E quando a gente fala com violência, o outro vai se defender. E aí não tem escuta, não tem diálogo, não tem comunicação. Né? O que vocês acham, se vocês veem isso? Esses dias eu fiz uma intervenção em clínica, assim, no atendimento em casal, e aí depois de mais de um mês o paciente veio me pedir desculpa. Pediu desculpa porque ele achou que tinha sido muito grosso comigo. E aí eu trouxe isso para ele, eu falei, como a sua reação foi essa de raiva, né, de raiva, é porque tinha alguma coisa ali. Porque nós, enquanto terapeutas, a gente faz hipóteses, a gente levanta o que a gente está vendo, e nem sempre a gente vai estar certo. Às vezes a gente levanta alguma coisa que a pessoa fala, não, tipo, não é isso. Mas, quando geralmente não é aquilo, o paciente, ele tá meio que relaxado, ele não tá na defensiva. Ele tá, tipo assim, não, acho que não é isso, não. Isso eu tô falando no relacionamento como um todo. Esse caso eu tô falando ali no ambiente terapêutico. Mas, se bate de um jeito que eu já fico agressivo na hora, já me defendo, geralmente é porque, como diz a Juju, né, se doeu, bateu, pega que é seu. Isso, bateu, doeu. Então, e aí isso acontece toda hora nas nossas casas, né? Tipo assim, falou qualquer coisa, já, tipo assim, já é na hora, porque a gente precisa, e a CNV realmente fala isso, para a gente primeiro olhar também para dentro, para as nossas necessidades, para aquilo que a gente está sentindo. Enfim, eu acho que a gente, no Clube do Livro, a gente falou sobre isso, né? O quanto eu também preciso ter responsabilidade sobre os sentimentos, sobre a comunicação, porque a gente sempre está projetando para o outro. O outro isso, o outro aquilo, mas a gente também precisa se responsabilizar pelas nossas emoções, pelo aquilo que a gente fala. Não é só o outro. No casal, tem sempre a dinâmica, né? Coisa que me marcou muito é essa questão da corresponsabilidade quando a gente está trabalhando com casal. Não existe culpado, não existe vítima e vilão, né? Existem duas pessoas construindo uma dinâmica dentro de uma relação. Então, existe corresponsabilidade. Quando a gente parte desse princípio, né, de que tem uma parte que é minha, tem uma parte que é do outro, isso ajuda um pouco a gente a dar um passo para trás e olhar um pouco para as nossas demandas, né? Então, que leitura que eu estou fazendo disso, né? Então, às vezes eu recebi alguma coisa do outro, o outro comunicou alguma coisa para mim, e eu entro na defensiva e já começo a me defender e não consigo ouvir o que de fato o outro está dizendo. E aí eu parto para o ataque e a gente entra nessa dinâmica onde você está errado, você está certo, eu estou certa, você está errado. Não, você está errada e eu estou certa. E aí acho que é importante a gente pensar sobre isso, assim. Corresponsabilidade. Relacionamento de casal é uma relação construída por duas pessoas, no mínimo. Então, tem uma parte de um, tem uma parte do outro, não tem vilão, não tem vítima, e a gente consegue parar para olhar um pouco para o nosso pedaço e ouvir o que o outro tem a dizer. Porque não é só o outro nos escutar, a gente também precisa escutar o outro, né? Eu percebo que quando o casal entende que, para além de ficar nesse cabo de guerra, quem tá certo e quem tá errado, mas os dois se conectam para atacar o problema, a tendência é que a relação ganhe muito mais potência, assim, muito mais valor, né? Porque a gente sai disso, né? Desse ping-pong, né? De quem está certo. Tem algo que eu acho que é fundamental, a gente, pensando nessa coisa da habilidade, né, da comunicação, é você validar aquilo que você está ouvindo.
né? Baseado nisso que a gente está falando, né? Do bateu, doeu, da reatividade, né? Do se sentir ameaçado, mas você ter a oportunidade de também validar o que você está ouvindo, assim, ó, tô percebendo isso, tô escutando isso, é isso mesmo, né? O quanto que isso também diminui ruídos, né? Porque sei lá, né? Essa coisa do tom, do temperamento do dia, se alguma coisa aconteceu externamente, assim, acho que vale a pena a gente tentar instalar um pouco desse filtro, né? E isso acontece em todos os tipos de relação, né? Não é só na conjugal, mas sair desse campo da interpretação, às vezes, pode nos ajudar, né? Tem uma coisa que eu escuto, eu acho que é muito... eu não sei, assim, acho que a gente perde ao ir nessa linha, assim, de praticar, né? Tem coisas que algumas, enfim, que eu vou ouvindo, falam assim, mas isso é tão básico, por que eu preciso pedir? Por que eu preciso falar, né? Poxa, não tá percebendo, né? Convive comigo aqui, não tá percebendo? É como se isso representasse uma coisa, assim, do não precisa, né? Do mendigar, do ficar ali dentro de uma exigência desnecessária. E, gente, não é isso, né? O quanto que traz clareza, ainda que seja algo banal, algo básico assim, mas falar, né? A possibilidade de ser atendido ao fazer um pedido, ela se torna muito maior, né? E não arranca pedaço, assim, pelo contrário, né? Fazer as coisas fluírem mais, então eu acho que a gente sair desse campo só da espera, né? E mais para uma ativação de realmente comunicar. Mas tem, para muita gente, arranca pedaço, sabe? Eu acho que porque a gente está falando, né? Eu também acho que não arranca, mas assim, para muitas pessoas arrancam, e é esse papel da terapia mesmo, de ajudar a não arrancar pedaços, porque para muitas pessoas é extremamente difícil pedir, verbalizar. A Ana citou ali sobre a questão do gênero, né, em relação aos homens, da dificuldade em expressar emoções, vulnerabilidade. A Bruna falou do atacar o problema. Achei ótimo, porque eu sempre levo aquela analogia daquele, não sei se é um poema, mas é uma analogia do ping-pong e do frescobol. Eu acho ele muito bom, e eu vou falar aqui, né? Lá nesse texto, enfim, nessa analogia, diz que dentro dos relacionamentos a gente precisa agir mais como um casal que está jogando frescobol. Por quê? Tanto no tênis, eu falei ping-pong, né? Mas dá tênis, ping-pong, enfim. Tanto no tênis quanto no frescobol, tem duas pessoas, duas raquetes e uma bolinha, né? Só que no tênis você joga para o outro errar. E no frescobol você joga para o outro acertar. Vocês agem como um time. E aí isso é fundamental na comunicação mesmo, porque muitas vezes o casal que está brigando, eles estão brigando ali na dinâmica do tênis, para se atacar, para ver quem está certo, quem está errado. E isso, assim, já vira um furdunço, né, da comunicação, do relacionamento. Mas se o casal, ele conversa como um time, como um jogo de frescobol, é muito mais fácil de resolver o problema. E aqui não também indo para o lado perfeito, porque às vezes esse casal, ele pode começar meio tênis, sabe? Ele pode começar meio, minha opinião é essa, mas a minha é essa. E aí, no meio do caminho, cara, a gente não tá chegando em lugar nenhum fazendo isso, e aí começar a agir como time, porque é importante que o casal também mostre as diferenças de pensamentos, enfim. Mas isso não significa que eles têm que ser precisam ser rivais diante desse problema. Mas eles, em algum momento, precisam achar ali essa forma de atacar o problema e não se atacar, né? Eu gostei muito disso, né? Eu também gosto muito desse texto, Mari. E também uso nas sessões de casal. E eu acho que vocês conversaram muito no que vocês trouxeram, porque a Bruna, achei bonito, Bruna, você falar assim, colocar o problema como externo, né? E vocês dois como agentes para resolver o problema. E não se misturar com o problema, como se um tivesse certo e o outro tivesse errado. Eu acho que é justamente isso que o texto traz. É um texto do Rubem Alves, e eu amo o Rubem Alves, e tem um outro texto dele que eu acho que cabe muito aqui no que a gente está falando, que é escutatória. Eu fiz um story falando, e eu comentei desse, eu
tô pensando, eu tô aqui a semana inteira pensando que eu preciso gravar, acho que próxima vez que eu aparecer lá no nosso Instagram, eu vou trazer o texto. Amanhã, Ana. Amanhã, verdade, sexta-feira. E eu vou trazer esse texto, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, que existem muitos cursos de oratória, mas que ele pensa em oferecer um curso de escutatória. Porque as pessoas precisam aprender a ouvir. Porque geralmente a gente entra numa conversa ouvindo para responder e não ouvindo de fato o que está sendo dito ali, né? E quando a gente pensa em comunicação, a gente não está falando só de fala, né? Tanto que a gente falou que o silêncio comunica também. A gente está falando principalmente de escuta, e escuta não só do que está sendo dito, mas daquilo que está nas entrelinhas. É basicamente a nossa função enquanto terapeuta, mas na vida real é isso que a gente faz também. A gente interpreta o que o outro está dizendo, né? Então, às vezes, o outro está... E aí o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, às vezes o outro está dizendo que está cansado e eu estou interpretando, ele não me ama, porque se ele me amasse, ele ia querer sair comigo hoje à noite. A gente interpreta de acordo com as nossas emoções, né, Ana? Com a nossa história. Só um parênteses. Exatamente, exato. Então, a gente interpreta com o nosso repertório. E aí a gente precisa aprender a visitar o mundo do outro, né? A gente precisa aprender a escutar e entender que, às vezes... o que o outro está dizendo não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu estou interpretando. E aí, quando eu aprendo a ouvir de verdade, eu reduzo a chance de ruído, eu reduzo a chance de um conflito, por ele estar dizendo X e eu estar interpretando Y, e vice-versa, né? Então, acho que esse exercício da escuta, ele é muito importante. Da escuta interna, primeiro para eu dar nome para os meus sentimentos, para eu poder dizer para o outro o que eu estou sentindo, sem atacar o outro, mas falar de mim, que é uma premissa da CNV, mas também dessa escuta do que o outro está dizendo, e partir do princípio de que nem tudo aquilo que a gente interpreta é real. Às vezes a gente está interpretando X e é uma outra coisa, e a gente precisa perguntar, olha, eu estou me sentindo assim, é isso mesmo? Né? O que está acontecendo aí? Eu gosto muito disso, assim, de ajudar os casais a ouvirem para ouvirem e não para ouvir para responder. E aí eu sempre, na dinâmica dos atendimentos, quando eu vejo que eles estão assim, né, assim, nessa comunicação mais atravessada, eu falo, pera lá, sabe, assim, e coloco eles assim, eu pergunto, o que você ouviu? A gente aprendeu isso na nossa especialização, né, eu faço isso frequentemente. O que você ouviu do que o outro falou? Porque, nossa, é tão engraçado, às vezes o outro tá falando, aí o outro cônjuge já tá virando o olho, ele já tá meio bufando, aquilo já tá comunicando. E aí, calma, sabe? Assim, que primeiro você tá ouvindo do que a pessoa tá falando? E aí, no que ela vai expressar o que ela tá ouvindo, às vezes ela não vai expressar o que ela tá realmente ouvindo. Ela expressa isso, o que ela está interpretando do que o outro tá falando. Ela tá com as emoções dela, com a história dela, isso que a gente tá trazendo aqui. Então, a gente, na verdade, não tá... A gente tem que fazer um pouco dessa limpeza, dessas interpretações, para, de fato, ouvir o outro. Porque quando a gente ouve, muitas vezes a gente já não vai chegar respondendo. A gente vai... Enfim, aquilo vai se assentar um pouco. E como a Bru falou lá no começo, isso tudo é uma habilidade, né? Assim, é uma habilidade, não é uma habilidade que a gente vai conseguir fazer em todos os momentos, da melhor forma possível. A gente falou isso no clube, né? Quando a gente trabalhou... quando a Ana fala CNV, é comunicação não violenta, né? Assim, só para quem não sabe. E aí, a CNV é Enfim, a gente lê o livro e é, assim, muito perfeito, né? Até uma crítica que a gente faz ao livro, porque é um cenário muito perfeito. Mas o que a gente trouxe no clube, que eu queria falar aqui também, é que às vezes a gente não vai fazer a comunicação perfeita, mas a gente consegue, sei lá, fazer pelo menos 50% daquela comunicação, porque é um treino, sabe? É uma habilidade, às vezes não vai ser em todo momento, mas no próximo sim. Enfim, a gente buscar, enfim, aprender mesmo, de fato, essa habilidade de se comunicar, né? Nos nossos relacionamentos. Quanto que essas pausas, né, o que a Mari está colocando no atendimento, é realmente congelar a cena, fazer uma pausa,
para fazer essa leitura, né? E é muito interessante porque normalmente os casais se surpreendem, né? Quando para, assim, a gente vê na carinha deles, né? O quanto, opa, peraí, verdade, né? É algo de se considerar, assim. E o que eu acho de mais bonito, que também assim, se dá a partir dessa construção, do quanto que a gente vai se permitindo olhar para a forma, né, como as coisas acontecem, é que, em alguma medida, vai criando-se um espaço seguro, né, de poder falar, de poder colocar aquilo que está sentindo, de pensar junto. E isso é tão gostoso, né? E, de novo, em qualquer tipo de relacionamento, né? A gente ter segurança de falar o que a gente considera, assim, aquilo que tem de valor para nós. Isso é uma coisa que eu acho que é impagável e que talvez esteja mais escasso, e ter esse esforço, né, de buscar, né, uma posição como essa é saúde mental, né, qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, eu acho que ajuda em todo o resto, né? Se a gente puder treinar essa habilidade, né? E de novo, achei muito bacana isso que você trouxe, que vocês trouxeram. É uma habilidade, né? A gente não nasce assim, a gente é humano, e enquanto humano a gente sente, e a gente vai desenvolvendo a habilidade de primeiro entender as nossas emoções, entender o que a gente está sentindo, para que a gente consiga aprender a comunicar com. Eu sempre falo dessa coisa do tempo entre o sentir e o reagir, porque eu acho que é aí a grande questão, né? Assim, se eu pudesse deixar alguma coisa, assim, se eu pudesse enfatizar algo, seria isso, assim, ter um tempo entre o sentir e o reagir. Eu acho que isso ajuda muito, porque ajuda a gente a refletir um pouco sobre o que a gente sentiu, o que aquilo tocou na gente, para a gente entender o que é nosso, e aí a gente conseguir, de fato, conversar, dialogar. Né? Como a Mari disse, não vai ser sempre perfeito. Né? No livro é muito bonito mesmo, quando a gente vai lá ler comunicação não violenta, você fala, não, isso aí na vida real não existe. Mas a gente consegue melhorar muito quando a gente para pensar que a comunicação ela pode ir por um caminho muito violento com o outro, e de novo, quando eu falo de comunicação, às vezes o silêncio está comunicando, e às vezes o silêncio é muito violento também, né? Porque você está ali, você não está falando, mas você se afasta da pessoa, mas você evita contato visual, mas você está impaciente, então você está comunicando alguma coisa, e às vezes esse silêncio ele pode ser muito violento. Então, assim, esse tempo para a gente entender, para a gente poder dizer para o outro com calma o que a gente está sentindo, isso possivelmente vai fazer com que o outro se sinta mais empático, porque você não está dizendo, você fez isso errado, você está dizendo, eu me senti de tal forma, olha, quando isso acontece, eu me sinto desta forma, eu me sinto abandonada, eu me sinto não amada, isso gera empatia no outro, né? Porque você não está dizendo... Desarma, né? O outro desarma. Uma coisa é eu dizer assim, a gente até simulou no Clube do Livro, né, Mari? Uma coisa é eu dizer assim, caramba, você faz tudo errado, nada que eu peço você faz direito. Outra coisa é dizer, poxa, quando eu chego em casa e a louça tá suja, eu sinto que eu não sou amada, eu sinto que eu tô sendo responsabilizada pelos cuidados sozinha. Você gera uma empatia, você fala, poxa, não, eu não quero que você se sinta assim, então vamos pensar o que a gente pode fazer a respeito, né? Então, quando eu chego, e claro que na hora da raiva, a vontade que a gente tem é de falar, você faz tudo errado, você não faz nada do que eu peço. Mas aí a gente precisa entender, né? Da onde essa raiva tá pegando onde, como é que eu tô me sentindo, né? Tô me sentindo abusada? Pode ser isso também, né? Poxa, se eu olhar para minha história, tô inventando aqui, tá? Se eu olhar para minha história, talvez lá na minha infância eu me senti abusada, porque eu era a única responsável por cuidar dos afazeres da casa e os meus irmãos ficavam livres. E aí eu venho para o meu casamento, eu chego em casa, as coisas estão por fazer, poxa, eu me sinto abusada de novo. E a tendência que eu tenho é que, com raiva, aí acho que toca num outro lugar, né, a gente até acho que vai falar sobre isso lá no nosso Insta,
que nas relações em que a gente tem mais segurança, a gente tende a ser mais explosivo. Então, aí eu chego lá na minha relação e grito, né? Caramba, você faz tudo errado. Pronto, o outro já não ouve mais, a gente começa uma discussão, a gente se afasta. E aí, quando eu paro e entendo, poxa, acho que eu estou me sentindo abusada nessa situação, né? A gente consegue não chegar acusando o outro, mas dizer para o outro que você está se sentindo assim, e pensar em caminhos juntos para que acordos sejam feitos e a coisa flua de um jeito melhor. Não é perfeito, mas melhora. Gostei desse exemplo, Ana, quando você traz assim, abusada, porque quando a gente reage, parece que a gente só tá com raiva. E a gente aqui várias vezes deu o exemplo da raiva. Mas, na verdade, a gente... e aí, essa coisa da gente nomear as emoções, nomear o que tá sentindo, ampliar um pouco desse repertório de emoções, é tão importante também, né? Também ajuda nesse movimento de empatia, porque eu só... tô com raiva é uma coisa, agora eu tô frustrada, eu tô me sentindo abusada, eu tô... enfim... Agora até me faltam palavras, porque parece que a raiva, ela é tão assim, é a que mais aparece, que a gente tem até dificuldade de aumentar esse repertório mesmo, de saber nomear, porque eu acho que isso ajuda nesse movimento de empatia. Sim, abusada, desamparada, não amada, né? Tantas coisas que podem estar por trás, né? E de fato a gente não tem esse repertório. Tem um livro muito legal, um livrinho que eu uso com os casais, bom, com certeza vocês conhecem, que é o Emocionário. Eu acho ele, e no próprio livro da CNV tem também, né, assim, um repertório ali de emoções, quando são as emoções puramente, ou quando são, na verdade, quando é interpretação, que daí quando a gente está interpretando aquilo que a gente já falou aqui, geralmente o casal, ele vai para esse movimento de ataque, de briga. Então, é bem interessante a gente aprender a nomear, para além da alegria, da tristeza, da raiva, enfim, né? Que são as básicas, né? As emoções principais ali, né? E que às vezes aparecem em nome de outras, né? Então, às vezes eu tô com raiva porque eu tô me sentindo abusada. Então, a raiva é só, né? Aquela emoção que tá gritando, né? A emoção que a tá emoção, ali, né? a partir do sentimento, né? Quando a gente está na faculdade, a gente vai aprendendo um pouco dessa diferenciação, né? Do que é sentimento, o que é emoção, né? Exato. E é difícil mesmo, né? Ter essa clareza sobre o repertório, assim. É difícil, mas eu acho que é isso que a gente está propondo aqui, né? De se perceber, de buscar informação, de trocar, né? De aprender com o outro, de considerar outra história. A gente vai enriquecendo nossa alma com isso. Exato. Já fica o convite para o Clube do Livro. Verdade. Né? Inclusive, a gente... Que é um espaço, né? Que a gente troca. Super. Inclusive, a gente vai falar sobre autocompaixão e compaixão entre casais no nosso próximo, né? No sábado, enfim. Não sei quando o podcast vai no ar depois. Já vai ter ido ao ar. É verdade. Mas, enfim, é um espaço que a gente tem também para falar com um pouco mais de profundidade, né? E para ler, né, a respeito, para aprofundar um pouco mais. Só um último ponto que eu queria trazer é com relação... Você falou do repertório, né, Bru? E aí eu fiquei pensando aqui, se para gente é difícil, para os homens parece que é ainda mais, porque eles não foram muito autorizados a pensar sobre isso, né? Então, eles vão encontrando muito mais dificuldade também de nomear isso, né? Então, tem um recorte de gênero aí também importante, do quão é difícil para eles entrar em contato com os sentimentos. Então, a emoção vem mais à tona, né? Tô com raiva, grito, né? Tô triste, me isolo, mas o que está por trás? E os sentimentos? Nunca, socialmente, não foi muito autorizado que eles entrassem em contato com isso, né? E isso dificulta muito. E esse é um trabalho bem formiguinha na terapia de casal, porque tudo aquilo que é cristalizado por muitos anos, que muitas vezes nem só na terapia de casal, vai precisar de um processo individual para ajudar, né, nesse processo, enfim, na criação dessa habilidade, dessa expressão, porque é bem difícil de tirar essas casquinhas, assim, né? Muito, muito.
É um trabalho e terapia de casal, né? Sempre que possível, quando o casal pode também fazer um acompanhamento individual, enriquece muito. Justamente para trabalhar isso em paralelo, né, Mari? Assim, de poder olhar para essas dificuldades individuais, o que cada um está trazendo da sua história, da cultura em que foi, em que se desenvolveu, enfim. Ajuda muito, né? Acelera o processo. Uhum. Acho que é isso, né, meninas? Tem mais alguma coisa que vocês queiram pontuar com relação à comunicação? Acho que temos o nosso episódio. Também só queria dizer que Ali não pôde estar presente hoje, né? Assim, e a gente ficou pensando se a gente faria, não faria. Mas a gente entendeu que em algum momento uma de nós vai faltar. E é isso, né? A gente vai tocando barco e com certeza ela vai estar nas próximas. Sem dúvida. É a vida acontecendo, né, meninas? Somos em 4, então... mas com certeza no próximo ela está aqui com a gente. Isso. Foi um prazer me comunicar com vocês. Foi ótimo. Sempre é. Boa. Sempre é, meninas. Obrigada, um beijo. Até o próximo episódio. Até. Tchau.